Aleluia! Glória! Glória a Deus. Aleluia! Quem não tem Bíblia, fica perto de quem tem. Aleluia! Quem não achou aí, aleluia, ajuda os irmãos, veja os irmãos acharem. Glória a Deus. Isso aí, Lucas 24, a partir do versículo de número 13. Aleluia. Diz assim o texto bíblico: eis que no mesmo dia iam 2 discípulos de Jesus para uma aldeia que se distanciava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um para o outro, o mesmo Jesus se aproximou deles e ia junto com eles, mas os olhos deles estavam como se tivessem fechados, porque não conseguiram reconhecer Jesus. E Jesus lhes disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um deles, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou: quais? E eles lhe responderam: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram para a condenação de morte e o crucificaram. E nós pensávamos que fosse ele o que havia de remir Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro dele e não acharam mais o seu corpo, e voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele não está mais morto, mas vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito. Porém, a ele lhes disse: honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas para que entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava nas Escrituras. E chegaram à aldeia para onde eles estavam indo. E Jesus fingiu que ia ir para mais longe. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou Jesus para ficar junto com eles. E aconteceu que, estando com eles, sentado à mesa, ele tomou o pão e abençoou o pão e partiu e deu-lhes. E então abriram-se-lhes os seus olhos e eles conheceram, e ele desapareceu diante deles. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nosso coração quando pelo caminho ele falava conosco e quando nos abriu as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém e acharam congregado os 11 apóstolos e os que estavam junto com eles.
Aleluia. Feche teus olhos e ore comigo por essa palavra. Pai, graças te damos pela tua poderosa palavra, Senhor, que certamente irá nos alimentar, irá saciar nossa fome e a nossa sede de ti. Pai, muito obrigado, ó Deus, pois até aqui nos ajudou, Senhor. Pai, te agradecemos, pois já sentimos a tua presença nesse lugar, operando poderosamente em nossas vidas, ó Pai, e nos abençoando. Por isso, ó Pai, continua, Pai, continua aperfeiçoando a boa obra que o Senhor começou em nós. Ó Deus, de maneira alguma nos deixe sair daqui da mesma forma que nós entramos. Fala conosco, nos dá a tua direção, nos dá as respostas que precisamos para as nossas vidas, ó Pai querido. Ó Deus, e de maneira alguma nos deixe andar enganado e nem confundido nessa terra dos viventes. Mas antes, ó Pai, opera em nós e através de nós, segundo os teus propósitos. Senhor, repreende em nosso meio todo espírito que não te louva, todo espírito causador de comichão nos ouvidos, que tenta atrapalhar, tirar a ligação do teu povo, Pai, e roubar a preciosa semente que é a tua palavra no coração de cada um, Pai. Que esses demônios sejam levados para longe da tua igreja, Pai, e que a tua palavra venha, ó Pai, penetrar na divisão da alma, do espírito, juntas e medula de cada um, Senhor, ó Pai querido, e cumprir em nós os teus propósitos, porque está escrito, Senhor, que ela jamais voltará vazia, sem antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Pai, muito obrigado por tudo, Senhor. Nós choramos e te agradecemos pela vitória da tua igreja, do teu povo, hoje e sempre, em nome de Jesus. A igreja diga amém. Amém. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia, glória a Deus. Amado, eu amo, aleluia, a palavra de Deus, né? Deus tem me dado esse privilégio de poder ter um entendimento da sua palavra, de poder pregar a sua palavra, né? Porque isso é um dom de Deus para nós, né? Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Nós, de nós mesmos, nós não temos nada para dar para ninguém, né? Como diz a própria Bíblia, o coração do homem é maligno, perverso, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Já disse o profeta Jeremias, né, no seu livro. Então, nós mesmos, nós não temos nada para passar para ninguém. Mas quando nós recebemos, né, o dom de Deus, quando nós recebemos a inspiração de Deus, né, nós nos tornamos um canal de bênção, né, para a vida de outros. E o Senhor tem me concedido a sua palavra. E quando eu leio a palavra de Deus, o Senhor, Ele descortina o que está por trás das entrelinhas da palavra e me faz entender coisas importantes que nós precisamos aprender e viver na nossa trajetória aqui na terra, né? Porque a palavra de Deus, ela não foi feita só para ser ouvida, mas ela foi feita principalmente para ser vivida. Aleluia, né? A palavra de Deus diz que só somos justificados por Deus quando nós vivemos a sua palavra, praticamos a sua palavra. Paulo vai falar isso à igreja de Roma, no capítulo 2, versículo 13. Paulo vai dizer, olha, não são justos os que ouvem apenas a lei de Deus, mas os que praticam são justificados por Ele. Então, nós aprendemos para poder pôr em prática, né? E esse texto bíblico me mostra aqui dois dos discípulos de Jesus, né, retrocedendo. Dois dos discípulos de Jesus recuando, voltando atrás. Se eu fosse usar a linguagem de hoje, se desviando da presença do Senhor. Por quê? Porque eles estavam em Jerusalém, seguindo a Jesus, andando com Jesus, né? E de repente eles veem aquele que eles seguiam, aqueles que eles acreditavam que era o Salvador, aleluia, do mundo, que era aquele que haveria de remir o povo de Israel, né, dos seus pecados, e de repente eles veem aquele homem, aquele líder que eles seguiam, ser preso, torturado e crucificado numa cruz. E ali, meu amado, quando eles presenciam tudo aquilo, a esperança daqueles homens esmoreceram. Por quê? Porque eles passaram a não acreditar mais em Jesus, porque eles tinham em mente que Jesus jamais poderia se deixar ser preso e ser morto por alguém.
Eles acreditavam, como o próprio Tomé acreditava, que Jesus, quando estivesse numa situação de perigo, ele iria clamar o poder do céu e Deus mandar fogo e consumir os seus inimigos. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus fez justamente o contrário do que eles pensavam. Jesus se entregou. Jesus se deixou ser preso, se deixou ser torturado, se deixou ser crucificado e entregou a sua vida lá na cruz, porque esse era o plano do Pai em nosso favor. Aleluia! Que o seu filho viesse sobre a terra, aleluia, para ser morto numa cruz e através do seu sacrifício e do seu sangue derramado, aleluia, perdoasse os nossos pecados, aleluia, e nos arrancasse do império das trevas e nos trouxesse para o reino do Filho do seu amor. E foi isso que ele fez. Mas os discípulos de Jesus não entendiam isso. Mesmo a profecia indicando isso, mesmo os profetas já tendo falado sobre isso, os olhos deles estavam cegados e eles não conseguiam entender que esse era o plano original de Deus pela humanidade. Por quê? Porque se Jesus não morre naquela cruz, se ele não derrama o seu sangue no Calvário, nós ainda estaríamos destituídos da glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Mas por amor a nós, aleluia, ele se entregou naquele Calvário e pagou um alto preço por mim e por você. Aleluia! Aleluia. Como disse o profeta Isaías, ele foi levado ao matadouro como ovelha muda e não abriu a sua boca. Aleluia. Aleluia. Mas antes, ele entregou o seu espírito na cruz para que nós pudéssemos, aleluia, pela fé nele, ter vida e vida em abundância, e o direito à salvação e à vida eterna nele. Aleluia. Mas aqueles homens não conseguiram entender isso. E quando eles viram Jesus ser morto, eles se decepcionaram. E eles pensaram, nós pensávamos que era ele que havia de remir o povo de Israel. Nós pensávamos que ele, aleluia, que iria nos salvar, que iria nos libertar. Mas pelo contrário, nós vimos ele ser morto, torturado, crucificado numa cruz. E por causa disso, eles agora saem de Jerusalém e resolvem voltar para onde? Para a cidade deles, Emaús. Só que o interessante é que de Jerusalém para Emaús, né, o texto bíblico diz que era uma distância de 60 estádios. Segundo a Bíblia de pesos e medidas, diz que cada estádio tinha 177 metros e 60 centímetros. Então, se você multiplicar 177 metros e 60 centímetros por 60, né, dá aí quase 11 quilômetros. Porque vai dar 10.656 metros. Isso corresponde a quase 11 quilômetros de distância de Jerusalém para Emaús. Sabe qual é a primeira coisa que eu aprendo aqui, que Jesus me revela aqui? É que eles chegaram tão longe para depois desistir e voltar. Ah, você não entendeu. Aleluia! Aleluia! Querido, entenda isso aqui. Tem gente que chegou tão longe, mas está pensando em recuar, está pensando em desistir, está pensando em voltar atrás, está pensando em se desviar, meu amado. Aleluia! Faz uma análise da tua vida, vê quem você era e vê quem você é hoje. Aleluia! Quando você faz uma análise da tua vida, você consegue enxergar e entender que você já chegou muito longe, meu amado. Que Jesus já arrancou muita coisa da tua vida, que Jesus já fez uma obra grande na tua vida. Então, meu amado, não volta atrás, não desiste, não. Aleluia! Permanece. Glória a Deus! Maravilha de Deus! Aleluia! Chegaram tão longe para agora desistir. Não. Aleluia. Deus não te chamou para desistir. Deus não te chamou para recuar. Ele quer que você permaneça, meu amado. Ele quer que você persevere. Mateus 24:13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Meu amado, não desista de Jesus. Não desista dos projetos que Ele tem contigo. Não desista do teu ministério. Oh, glória.
a casa de paz. Era onde eles estavam, em Jerusalém. Seguindo Jesus. Servindo Jesus. Fazendo a obra de Jesus. Aleluia. Só que, como eles se decepcionaram com Jesus, eles resolvem voltar para a terra deles, que era Emaús, que significa lugar de confusão. Meu Deus. Tem gente saindo do lugar de paz para ir para o lugar de confusão. Meu Deus. Jesus está te alertando nessa noite. Aleluia. O teu lugar não é no lugar de confusão. O teu lugar é na casa de paz. Não sai de Jerusalém. Permaneça. Jesus, ele morreu por um propósito, mas também ressuscitou para te dar vida e vida com abundância. Aleluia. Oh, glória. Sabe por que eles voltaram? Sabe por que eles resolveram desistir, recuar? Porque Jesus não agiu da forma que eles pensavam que Jesus tinha que agir. Meu Deus. Olha aí, verdade. Não é assim? Vai. Se você conversar com um monte de gente aí que está desviada aí fora aí, Meu Deus. por que tu saiu da igreja? Ah, porque eu pensei que Jesus ia fazer um negócio na minha vida e não fez. Ah, porque eu tinha pedido a Jesus uma coisa, ele não fez, ele não me ouviu. Ele não quer me atender, ele não gosta de mim, ele não me ouve. Por quê? Porque não é aquilo que você quer que Jesus faça. Entenda isso. É aquilo que Ele quer fazer na tua vida. Aleluia. Não confunda as coisas. Glória Não pode a Deus, a glória criatura a que Deus. somos nós contender com o Criador. Meu O barro Deus. contender com o moleiro. O Glória filho a Deus. contender com o pai. Não, meu amado. Não é o teu querer, é o querer dele. Isaías 55, 8 e 9, ele vai dizer: olha, não são os meus caminhos, aleluia, igual aos teus, e nem os meus pensamentos igual aos teus, porque assim como o céu é mais alto que a terra, assim também são os meus pensamentos mais altos do que os teus, diz o Senhor. Oh, meu Deus. Não é do jeito que ele quer, é do jeito que ele É quer. verdade, Senhor. Aleluia. Aleluia. Se Deus arrancou alguma coisa da tua vida, é porque, aleluia, Ele sabe que aquilo não era bom para você, então não reclame da glória. Oh, aleluia. Aleluia. Entenda isso, meu amado. Aleluia. Jesus, Ele quer fazer a vontade dEle na tua vida e não a tua. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tem muita gente quebrando a aliança com o Senhor, porque o Senhor não fez da forma que Ele queria. Eita Deus. Mas Jesus nos dá uma lição. Antes de ser crucificado, quando ele estava ali ainda no Getsemane, orando ao Pai, ele disse: Pai, se possível for, aparta de mim esse caso. Porque Jesus, ele sabia que estava próximo da sua morte, da sua crucificação. Ele sabia que ele ia doer muito. Ele sabia que ele ia sofrer muito. Por quê? Porque ele era carne, igual eu e você. Ele veio carne, desfazer as obras do diabo na carne, oh glória, para nos dar vitória. Então ele sentia tudo que a gente sente, irmão. Então ele sabia. A Bíblia diz que ele entrou num estado de agonia tão grande que o suor dele saiu em forma de sangue, irmão. Né? Se você for pesquisar na ciência, né, na própria medicina, eles descobriram que isso é um caso raríssimo, que acontece uma vez em 1 milhão de pessoas. Um caso desse acontece, o suor se sair em forma de sangue. Eles chamam isso de hermatidrose. É quando você está no estado de agonia. Sabe o que é agonia, irmão? Agonia é 3 vezes mais o estado de angústia. Agonia é um estado extremo de nervosismo, de preocupação, uma mistura de tudo isso ao mesmo tempo. Isso chama-se agonia. O estado de agonia de Jesus era tão grande que as veias sudoríparas capilares se romperam, e aí começou a escorrer sangue como forma de suor. Isso se chama-se pela medicina hematidrose. É um caso raríssimo. Só para você entender, aleluia, o tamanho da agonia que Jesus estava no Getsemane, porque ele sabia que aqueles que viriam prendê-lo e crucificá-lo já estava chegando. E aí ele fala: Pai, se possível for, me livra disso. Aparta de mim esse negócio, vai doer muito, eu vou sofrer muito. Mas depois ele diz: porém, Pai, que não seja feita a minha, mas a Aleluia. tua. Aleluia. Sabe o que está faltando na nossa vida, meu amado? A gente se conformar com a vontade do Pai. Eu estou falando para a gente aqui nessa
minha, mas a tua, oh glória, oh glória, aleluia, aleluia. Um dia eu tinha um sonho de ser jogador, e eu acreditava que eu seria um jogador, aleluia, aleluia. Mas Deus falou para mim: tu não vai ser jogador, porque não foi isso que eu te chamei para ser. Aleluia. E eu falei: Senhor, eu amo muito futebol, então coloca alguma coisa dentro de mim que eu possa amar tanto quanto eu amo futebol. E Deus me deu o dom da palavra, glória. E quando eu pego a palavra, eu sinto a mesma sensação, aleluia, quando eu estava no campo jogando bola, e a torcida gritando meu nome, e eu era um craque da rodada, quase todo o jogo, aleluia, porque eu jogava, as pessoas diziam que eu era craque. Eu sou suspeito para falar, mas Jesus foi, meu amado, colocou dentro de mim a sua palavra, o dom da palavra, da pregação da palavra, aleluia, e ele conseguiu me dar mais satisfação do que o futebol me dava. Glória a Deus. Fica tranquilo, se Deus arrancar algo de você, ele vai acrescentar algo que vai te dar mais satisfação. Meu Deus, glória, eu não sei se você entendeu, aleluia, Deus não vai perder para o mundo, aleluia, Deus vai te dar mais do que o mundo te oferecer. Entende isso agora? Aleluia! Glória a Deus! Resolveram voltar atrás porque Jesus não fez do jeito que eles imaginavam. Não faça isso. Aleluia! Deixa Jesus fazer do jeito dele. Aleluia! Aleluia! Está aí minha mãe está aí. Ó. Aleluia! Minha mãe era da igreja batista tradicional e foi se envolver com meu pai no mundo, meu pai mundano, celesteiro, cara da pista. Começou a se envolver com meu pai escondido do pastor da igreja, escondido dos meus avós, escondido de todo mundo. Aí nessas andanças de escondido, engravidou de mim, eu sou mais velho. E aí, era um escândalo naquela época, na igreja tradicional, a mulher aparecer grávida sem estar casada, era um escândalo. Aí o que fizeram? Reuniram a família. Vamos fazer logo o casamento deles antes que a barriga apareça, antes que o pastor descubra. Coitado do pastor. Aí, ó, cobriram um erro com outro erro. Por quê? Julgo desigual, a Bíblia não aprova. Entende isso aqui? Se começou errado, vai dar errado. Não entra nessa furada, não, casou é pro resto da vida. Depende. Se tu casou na direção do Senhor, é pro resto da vida. Mas se tu não casou na direção do Senhor, não entra nessa furada não. Não entra nessa furada não. Aí sabe o que fez? Minha mãe indo para a igreja, meu pai indo para a celeste. Minha mãe indo para a igreja, meu pai indo para a celeste. Minha mãe indo para a igreja, meu pai indo para a celeste. Meu pai só chegava de manhã em casa. Meu pai era da pista, da noite. Aí meu pai passou um monte de doença ruim para minha mãe. Pegava lá fora, passava para minha mãe. Coitada da minha mãe. Eu era o mais velho e via minha mãe sofrendo. Isso é testemunho, estou contando aqui porque é testemunho, ela está presente ali. Aí um belo dia Deus falou assim, ó, chega. Não fui eu que uni, vou arrancar. Meu Deus. Ela não entendeu. Por quê? Porque como meu pai tinha sido o primeiro homem da minha mãe, ela gostava dele, ela amava ele. Né? Mas Deus falou, não foi para isso que eu te chamei. Não era esse o plano que eu tinha para a tua vida. Vou arrancar. E aí um belo dia meu pai se rabichou com a mulher da noitada aí e foi embora de casa. Minha mãe chorava. E aí ela ficava assim, Senhor, tua palavra diz que o Senhor uniu, não separa o homem, traz meu marido de volta. E ela chorava de dia e de noite. Eu era o mais velho, eu tinha que estar ali consolando minha mãe. E eu já não aguentava mais ver minha mãe chorando. Um dia Deus falou assim para ela assim, mulher, o que eu uni, eu trago de volta. Mas o que eu não uni, não trago não. Fui eu que arranquei. Cansei de te ver sofrer, arranquei para te fazer feliz. Hoje era casada com um pastor e vim feliz. Quem está entendendo isso? Aleluia! Glória! Aleluia! Tem coisa, meu amado, que não foi Deus que colocou na tua vida, foi você que foi lá e pegou. Aleluia! 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 Eu costumo dizer, tem uma palavra que eu botei lá de ensinamento lá no meu canal. Depois vocês entram lá no meu canal, né? PR Travassos Oficial. PR Travassos Oficial. Meu canal no YouTube. Tem várias pregações, vários ensinamentos bíblicos lá. Tem uma palavra lá que eu botei assim, provação ou colheita. Por quê? Porque nós precisamos saber
se o que a gente está passando é provação de Deus ou é colheita daquilo que a gente plantou de errado. Você precisa ter esse discernimento. Tem gente que está colhendo o que plantou de errado e está falando assim, Deus está me provando. Não, Deus não está te provando, não. Você que está colhendo uma coisa errada que você plantou lá na frente. Aleluia. Então nós precisamos ter esse discernimento, irmão. E esses jovens aqui, eles não souberam entender o projeto de Deus. Eles andavam com Jesus, seguiam Jesus, eram chamados de discípulos de Jesus, mas não tinham ainda entendido o plano de Jesus. Meu Deus. Sabe o que significa isso? Eles até estavam na presença de Jesus, mas estavam de maneira cega. Porque não entendiam os propósitos de Jesus. E olha que Jesus ensinava, dava sermão. Jesus explicava todos os dias, detalhava todo o plano de Deus para eles, mas os olhos deles estavam como que cegados, que eles não conseguiam entender uma vírgula do que Jesus ensinava para eles. Então não adianta eu estar servindo a Jesus e não estar entendendo o que Jesus quer de mim. Então a primeira coisa que nós precisamos, irmãos, aleluia, buscar em Jesus, quando nós fazemos uma aliança com Ele, é perguntar, Senhor, o que Tu quer de mim? Qual é o Teu plano para a minha vida? Aleluia. Qual é a direção que o Senhor quer que eu siga? Aleluia. Porque nós precisamos andar com Jesus, aleluia, mas fazendo a vontade de Jesus. É verdade. Porque tem muita gente que está até Meu Deus. na presença de Jesus, mas não consegue fazer a vontade de Jesus. Por quê? Porque não entende o projeto que Jesus tem para ele. Jesus está falando, vai por aqui, ele vai por ali. Jesus fala, fica, ele vai. Jesus fala, vai, ele fica. Está fazendo tudo o contrário, por quê? Porque ainda não conseguiu entender o propósito de Deus. Esses dois discípulos de Emaús, eles estavam dessa forma, irmãos. Eles estavam dessa forma, sem direção. Porque eles não conseguiam entender a direção que Jesus o tempo todo estava dando para eles. Então eles resolveram, vamos voltar para casa. Vamos voltar para a nossa cidade. Vamos voltar para a nossa vidinha que a gente levava antes. Não era ele não, a gente pensou que fosse ele, não era ele não. Se fosse ele, não tinha se deixado morrer, não tinha se deixado ser crucificado numa cruz. Vamos voltar para casa. Mas a Bíblia diz que eles vinham pelo caminho, né, conversando e falando de tudo que tinha acontecido, da crucificação de Jesus, da morte de Jesus. E a Bíblia diz que eles vindo pelo caminho, chegou o dia de domingo e Jesus ressuscitou. Jesus morre na sexta, mas ressuscita no domingo. E quando eles voltaram para casa, era domingo. Ou seja, Jesus já havia ressuscitado. Porque depois que eles presenciaram a morte de Jesus na sexta-feira, eles ainda ficaram em Jerusalém mais 3 dias. E depois de 3 dias, eles resolveram voltar. Desistiram. Só que já era domingo, quando eles resolveram voltar. Jesus já havia ressuscitado. E a Bíblia diz que Jesus, ao ressuscitar, Jesus vai ao encontro daqueles homens. Entende isso aqui? Eles voltando para Emaús, peregrinando, numa distância de quase 11 quilômetros. Naquela época não tinha ônibus, não tinha BRT não, era na canela mesmo, né? E só quem tinha um burrinho para levar era quem tinha posses. Então, eles voltando, a caminhada de 11 quilômetros, Jesus ressuscitou, foi ao encontro deles, parou do lado deles, e eles conversando. Aí Jesus olha para eles e fala assim, que palavras são essas que vocês estão falando um com o outro? E por que vocês estão tão tristes? Aleluia. Olha aí, ó. E aí eles estavam falando, meu amado, eles estavam falando sobre a morte de Jesus. Aí eles olham para Jesus e falam assim, tu és peregrino em Jerusalém? Porventura não sabes o que aconteceu? Meu Deus. Das coisas que se sucederam? Aí Jesus olha para eles, quais?
Olha só, eles não eram discípulos de Jesus? Sim ou não? Sim. Mas Jesus agora aparece para eles e eles não reconhecem Jesus. Meu Deus. Sabe qual é a coisa que eu aprendo aqui? É que quando você determina no teu coração se desviar da presença de Jesus, voltar para a velha vida que você levava, voltar para o velho caminho que Jesus já havia te libertado, quando você assenta isso no teu coração, imediatamente há uma cegueira espiritual, ela toma conta da tua vida. Verdade, E não só uma cegueira espiritual, mas também uma profunda tristeza. Por quê? Porque sem Jesus a alegria é falsa. Porque segundo Neemias, no capítulo 8, versículo 10 de Neemias, a alegria do Senhor é a nossa força. Oh, glória! Aleluia. Se eu tenho o Senhor, eu tenho alegria e tenho força. Mas se eu me afasto do Senhor, eu perco a alegria e perco a minha força. Aleluia! Então, imediatamente, irmãos, uma cegueira espiritual tomou conta dos olhos daqueles discípulos e uma profunda tristeza invadiu o coração deles, a ponto deles não conseguirem nem reconhecer o mestre deles, o Senhor deles, que ressuscitou e se apresentou para eles. Aleluia. Então, meu amado, aleluia, tem muita gente que já não conhece mais Jesus. Tem muita gente que não consegue nem reconhecer mais a voz de Jesus. Meu Deus, isso é grave. Por quê? Porque o apóstolo João vai dizer no seu livro que, segundo as palavras de Jesus, as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Aleluia. Jesus falou isso. As minhas ovelhas conhecem a minha voz e delas eu sou conhecido. Oh, glória. Aleluia. Sabe o que significa isso aqui, meu irmão? Eles saíram da condição de ovelha. Aleluia. E perderam toda a espiritualidade que Jesus havia concedido para eles enquanto eles estavam seguindo Jesus. Não queira perder tudo aquilo que o Senhor já te deu, tudo aquilo que Ele já depositou sobre você. Não queira perder isso. Aleluia, aleluia. Não é pouca coisa não. Sabe que a Bíblia diz que em Cristo Jesus os anjos dele acampam ao teu redor para te guardar e te livrar de todo mal. Glória. Sabe que a Bíblia diz que em Cristo Jesus, aleluia, mal nenhum chegará à tua tenda. Oh, glória. Aleluia. Sabe que a Bíblia diz que em Cristo Jesus o Espírito Santo estará convosco para todo sempre até a consumação do século. Aleluia. Então não queira perder todo o privilégio que Jesus te Glória a deu. Deus, aleluia. Aleluia. Só em eles tomar aquela decisão de recuar, de voltar atrás, perderam tudo. Nem a voz do pastor e nem a face do seu pastor eles conheciam mais. Oh, Deus. E aí Jesus fala para eles: que coisas aconteceu em Jerusalém que vocês estão falando? Tu não sabes? Tu és peregrino em Jerusalém? Sabe o que eles estavam dizendo para Jesus? Tu és um cara mal informado, hein? Tu está desatualizado, hein? Tu está desatualizado. Olha só. A cegueira espiritual daqueles homens foi tão grande, irmão, que eles achavam que Jesus é que estava desatualizado, que Jesus era que era desinformado, quando na verdade era eles que perderam todo o discernimento espiritual que Jesus havia dado para eles um dia. Não é assim que a gente vê hoje? Tem pessoas, irmãos, que são tão arrogantes, tão prepotentes, que elas querem ensinar Jesus o que Jesus tem que fazer. Tem pessoas que são tão, aleluia, arrogantes e prepotentes, que elas dizem, irmão, que a Bíblia já não serve mais, está ultrapassada, tem que fazer outra. O homem, irmãos, quando ele entra numa cegueira espiritual, quando a sua mente é cauterizada pelo Deus desse século, Deus com letra minúscula, que é Satanás, ele perde tudo aquilo que Deus um dia concedeu para ele e ele começa a entrar na contramão de Deus.
Sabe de onde surgiu esse monte de seita e heresia que tem por aí? Sabe de onde surgiu? Dos cristãos que se desviaram. Saíram da igreja e começaram a fundar essas seitas aí com heresias que não tem fundamento algum, tem base bíblica nenhuma. João vai falar isso. Eles estavam conosco, saíram de nós, mas não são de nós, porque se fossem de nós, permaneceriam conosco. Saíram do meio da igreja. Meu Deus. Saíram de dentro da igreja. Homens que um dia tiveram dons, tiveram dádivas, foram cheios do Espírito Santo. Homens que eram usados por Deus, mas que quebraram a aliança com o Senhor e voltaram para o mundo. Agora suas mentes foram cauterizadas e agora eles fundam seitas, heresias. E agora eles lutam contra o reino de Deus. Eles estão como Saulo, antes da conversão. Eles estão recalcitrando contra os agrilhões de Deus. Então não queira veredar por esse caminho. Não permita que esse mal atinja a tua mente. Oh glória! Mantenha-se fiel à aliança que você fez com Jesus. Oh glória! Aleluia! Querido, então, agora quando eu olho aqui, meu amado, eles não conseguiram reconhecer o próprio Jesus que estava diante deles. Sabe qual outra coisa que eu aprendo aqui? É que Jesus, quando estava com eles, Jesus era o Jesus, o Cordeiro Imaculado. Aleluia. Só que agora, o Jesus que ressuscitou e se apresentou para eles, é o leão da tribo de Judá. Aleluia. Aleluia. Você não entendeu? Sabe por que eles não reconheceram Jesus? Porque o Jesus da lei é diferente do Jesus da graça. Glória a Deus. O Jesus da lei, ele nos ensinava a cumprir 613 mandamentos. O Jesus da graça reformou 613 em apenas um: amar o teu próximo como a ti mesmo. Aleluia. Sabe por que eles não reconheceram Jesus, meu amado? Aleluia. Porque o Jesus, aleluia, que andava com eles é aquele que foi morto. Só que agora o Jesus que se apresentou para eles é o que ressuscitou e vive e reina para todo sempre. Aleluia. Então não confunda o Jesus da lei com o Jesus da graça. Não confunda o Jesus que morreu com o Jesus que ressuscitou. Aleluia. São duas histórias diferentes. É um verdadeiro divisor de águas. Aleluia. Você não tem que mais servir um Jesus morto. Você agora tem que servir um Jesus vivo. Oh, glória. Porque Deus não é Deus de morto, Deus é Deus de vivo. Aleluia. Oh glória. Aleluia. Agora o texto vai dizer, meu amado, que eles estavam tão perdidos, né? E a ponto de não reconhecer Jesus, nem a voz de Jesus eles reconheceram. Ainda tiveram a petulância de achar que Jesus estava desinformado diante das coisas que haviam acontecido naquela época. Aleluia. Só que Jesus agora, ele vai começar a abrir as escrituras para ele. Naquela caminhada de volta para Emaús, no meio do caminho, andando pela rua mesmo, Jesus começa a falar para eles: honestos e tardos de coração. Vocês não conseguem crer no que os profetas já diziam a meu respeito? Que o Cristo deveria morrer, padecer, para que pudesse entrar na sua glória. A começar de Moisés, né, até os últimos profetas. E Jesus começa a esclarecer para eles, né, toda a Escritura. Jesus começa a abrir as Escrituras, esmiuçar a palavra para aqueles homens ali. E quando Jesus começa a esmiuçar a palavra, aleluia, as coisas já começam a mudar. Por quê? Porque a palavra de Jesus tem poder para transformar vidas. Aleluia, glória a Deus. João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Glória
Deus. João 5,39, Jesus disse: olha, examinai as minhas escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim, disse Jesus. Então, quando Jesus começa a abrir a palavra, a esmiuçar a palavra, as coisas já começam a mudar. A mente daqueles homens já começa a sofrer uma transformação. Por quê, pastor? Como é que o senhor me afirma isso? Porque a Bíblia diz que no meio da palestra de Jesus, da pregação de Jesus, eles chegam na cidade de Emaús. Eles chegam na casa deles. E aí a Bíblia diz que Jesus fingiu que ia dar continuidade à caminhada. Olha só, eles chegaram na casa, faz de conta que a casa deles é esse latão aqui. Eles chegaram na casa deles. Aí Jesus fez assim, ó, Jesus fingiu que ia seguir o rumo dele. De propósito, porque Jesus queria ver qual seria a atitude que eles iam ter com ele. E aí Jesus fingiu que ia dar continuidade. Ó, tchau, beleza. Aí eles: não vai, já está tarde, fica conosco. Aleluia, meu Deus. Oh, glória, aleluia, glória a Deus. Meu amado, quando eles começam Glória a Deus. a ter uma atitude de humanidade, quando eles começam a se preocupar com o próximo, aleluia, você vê que a palavra que Jesus estava trazendo para eles no meio do caminho já começou a libertar a mente deles, já começou a causar uma metanoia, mudança de mente na vida daqueles jovens discípulos, e a ponto deles se compadecer de Jesus e falar: não continue, já está tarde, fica conosco até o amanhecer. Por quê? Porque normalmente a peregrinação naquela época ela durava normalmente até a noite chegar. E naquela época, irmão, não podia se andar à noite, era muito perigoso, porque não tinha luz. E tinha muitos assaltantes. O apóstolo Paulo diz no seu livro, 2 Coríntios 11, que ele foi assaltado várias vezes. Está escrito lá. Então, à noite, não era aconselhável você fazer caminhada. Você tinha que repousar em algum lugar e esperar amanhecer, porque era uma escuridão só. E você podia morrer sendo assaltado por alguém, você podia morrer atacado pelas bestas feras do mato, né? Daquela época. Então, era muito perigoso você andar à noite. E aí eles falam: não vá, repouse conosco. E aí Jesus entra na casa deles. E aí a Bíblia diz que quando Jesus entra na casa deles, se assenta na mesa, Jesus pega o pão. Jesus. Aleluia. Jesus ora ao Pai, abençoa o Pai, parte o pão e dá para Meu eles. Deus. Quando Jesus parte o pão e dá para eles, a Bíblia diz que as escamas caíram dos olhos deles. Glória E eles a Deus. reconheceram que era Jesus que estava o tempo Aleluia, todo Senhor. falando com eles. Oh, glória! Sabe o que eu aprendo aqui, meu amado? Aleluia! É que mesmo quando a gente toma uma decisão de se desviar do caminho de Jesus, Ele está sempre ao nosso lado, tentando nos trazer de volta. Oh, glória! Aleluia! Jesus nunca desiste de um discípulo dele. Aleluia! Jesus estava o tempo todo junto deles, mesmo eles não reconhecendo, mas Jesus estava. Sabe o que eu aprendo aqui? É que mesmo quando tu pensa que Jesus não está, Ele está. Aleluia! Porque Ele já mexe a bola. Quem está entendendo isso? Glória a Deus. Aleluia. Glória Santíssima. Aleluia. E aí quando Jesus parte o pão e dá para eles, as escamas caem, os olhos se abrem e eles reconhecem que era Jesus que estava ali. Sabe por quê, irmão? Aleluia. Sabe por quê? Quando Jesus, as escamas só caem quando Jesus parte o pão e dá para eles. Porque, aleluia, só se reconhece Meu Deus. a Jesus através do partir do pão. Aleluia. Eu não sei se você entendeu. Glória a Deus. Mas quando a Bíblia diz que o mandamento do Senhor é amar o teu próximo como a ti mesmo, isso inclui compartilhar, ajudar, estender a mão. Glória a Deus. Então, se você quer realmente conhecer Jesus, você precisa aprender a compartilhar o pão com o teu irmão. Deus. Aleluia. Por quê? Porque quem compartilha o pão com o seu próximo tem visão de Deus. Aleluia. Mas quem não compartilha não tem visão de Deus.
Então, quando Jesus parte o pão e dá para eles, eles reconheceram que era Jesus. Por quê? Porque só se conhece, aleluia, o Senhor e também o seu irmão quando se parte o pão. Aleluia. Glória a Deus. A igreja primitiva, de Atos 2, diz que eles eram unânimes, e eles eram unânimes no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos. Olha só. Isso era comum na igreja primitiva. Né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, na comunhão. 4 fundamentos importantes para quem é discípulo de Jesus. Imediatamente aqueles homens, eles foram libertos daquela cegueira. Aleluia. E quando Jesus finge que ia dar continuidade, Jesus estava provando a hospitalidade deles. Porque a Bíblia diz, no livro de Hebreus, capítulo 13, no versículo 1, diz assim: sejais hospitaleiros, porque muitos sem saber hospedam anjos. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Você crê? Isso é para quem crê. Deus ainda manda anjos se materializar na terra e bater na tua porta e pedir um pedaço de pão para provar se você tem amor no coração. Meu Deus. Deus faz isso. Isso aqui é graça. Uma vez eu vinha subir no viaduto de Madureira, um mendigo todo sujo, carregando um monte de lixo nas costas. Ele estava lá do outro lado, eu estava do lado de cá. Ele atravessou correndo, pediu um abraço e falou assim: homem de Deus. Eita glória. Ele sabe que eu sou homem de Deus. Aí me deu um abraço forte, aí eu fiquei meio constrangido, né? Aí abracei ele também. Aí liberei uma palavra ali para ele ali, falei: que Deus te abençoe. Aí ele pegou e saiu e eu fui. Quando eu olhei para trás, cadê o homem? Não deu tempo. Era uma reta assim, ó. Era uma reta de mais de 100 metros. Não tinha como ele sumir. Não tinha como ele sumir. E ele sumiu. São experiências que Deus nos dá. Né? Glória a Deus. Aleluia. Para que aumente a nossa fé, para que edifique a nossa fé ainda mais. Aleluia. Porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. Ela não erra, ela é inerrante, infalível, imutável. Aleluia. Deus provou a hospitalidade daqueles homens. E eles passaram na prova. Por quê? Porque eles falaram: não vá, repouse conosco, porque já está tarde. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Então, meu amado, Meu Deus. para encerrar essa palavra, né, em nome de Jesus, a Bíblia diz que agora que as escamas caíram dos olhos e eles reconheceram que era Jesus, Jesus, se ocultou diante deles. Tem noção que é isso? Jesus estava sentado na mesa com eles, partiu o pão, deu para eles. Quando os olhos deles abriram, porque eles viram que era Jesus, Jesus fez isso várias vezes na Bíblia, se ocultar. Aleluia. E aí eles falaram: agora nós sabemos que era Ele. Não ardia o nosso coração quando Ele estava falando conosco pelo caminho? Aleluia. E aí a Bíblia diz: e no mesmo instante voltaram para Jerusalém. Oh glória! Aleluia. Oh glória! Quem pode aplaudir Jesus nessa noite? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Não desista de Jesus, meu amado. Se você saiu de Jerusalém e voltou para Emaús, aleluia! Saia hoje de Emaús e retroceda para Jerusalém. E Jerusalém é a casa de paz, aleluia, que Jesus tem preparado para você. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei se tem alguém aqui que quer Aleluia. voltar para a casa de paz. Eu não sei se nessa noite tem alguém aqui que quer renovar a aliança que um dia quebrou com Jesus, mas se tem, vem aqui na frente, irmão. Eu vou estar orando por você. Aleluia. Eu preciso fazer esse apelo aqui. Glória a Eu Deus. sei que tem vidas aqui que precisa renovar a aliança com Jesus, precisa tomar uma decisão, Aleluia. né? E Jesus está te convidando nessa noite a tomar essa decisão, porque Ele tem uma obra, Ele tem um projeto, e acima de tudo, Ele quer salvar a tua alma, porque salvação
só em Cristo Jesus. Ele é o único mediador entre o homem e o Pai. Né? Ele mesmo disse, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por intermédio de mim. Tem que, aleluia, reconhecer Jesus como o único sem Salvador para poder alcançar a salvação e a vida eterna. Então, se você ainda não reconheceu, venha reconhecer nessa noite. Ou se você quebrou a aliança, aleluia, venha renovar nessa noite. O Senhor Jesus, Ele quer garantir, aleluia, a tua salvação. Ele quer te guardar, Ele quer te encher do Espírito Santo dEle. Ele quer dar ordem aos anjos dEle para acampar ao teu redor, meu amado. Eu costumo dizer que é um grande suicídio nos dias de hoje viver sem Jesus. Hoje, pelo conhecimento da palavra, eu entendo literalmente que é um suicídio viver sem Jesus. Porque o que impede do diabo destruir a vida de alguém que não tem a proteção de Deus? Só a misericórdia de Deus mesmo. Porque ele pode entrar na mente da pessoa. Uma pessoa sem Jesus, sem o Espírito Santo, sem os anjos, o diabo pode entrar na mente dela e fazer ela virar o que ele quiser. O que ele quiser. Se o diabo entrar na mente da pessoa e dominar, mandar ela virar estrupadora, ela vai virar. Mandar ela roubar, ela vai roubar. Mandar ela matar, ela vai matar. É assim que funciona. É simples assim. Ele entra e domina a mente da pessoa e a pessoa fica com a mente totalmente desequilibrada. Vira a mente da pessoa do avesso. E a pessoa começa a andar na contramão dos princípios que Deus estabeleceu. Aí um chefe de família, pai de 3, 4 filhos, casado, vira gay. Aí você vai falar, mas como é que pode isso? O cara tem 30 anos de casado, tem 4 filhos, porque o diabo botou na mente dele. É assim que funciona. Então, viver sem Jesus hoje é um verdadeiro suicídio. Então, se você ainda não renovou a tua aliança, se você não entregou a tua vida para Jesus, não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Quem vai mudar a tua história é Ele. Quem vai transformar a tua vida é Ele, irmãos. Essa obra não é nossa, é do Senhor. Amém ou amém? Então, se tem alguma vida para Jesus, vem aqui. Se não tem, fica de pé todos. Nós vamos orar e vamos terminar em nome de Jesus. Lembrando que quarta-feira estaremos aqui com o nosso culto discipulado. O pastor já preparou aqui a palavra de quarta-feira, já está pronta aqui, né?